Bem-vindos ao nosso canal Mentalidade Estoica, o vídeo de hoje. Vamos falar sobre uma filosofia que tem ajudado milhões de pessoas ao longo dos séculos, o estoicismo. Especialmente como o estoicismo pode ser uma ferramenta poderosa para superar emoções negativas, como tristeza, raiva, frustração e medo. Se você já sentiu que essas emoções te controlam ou impedem de viver plenamente, então este vídeo é para você. O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia prática que nasceu na Grécia Antiga, fundada por Zenão de Cítio. Ela ensina que para viver uma vida boa, devemos focar no que podemos controlar e aceitar o que está fora do nosso alcance. Os estoicos acreditavam que a chave para a felicidade está em viver de acordo com a natureza e a razão, ignorando as distrações e influências externas. Emoções negativas e o impacto delas. Emoções negativas, como a raiva, tristeza e medo, podem dominar nossa mente e nos fazer agir de maneira irracional. Elas distorcem nossa visão da realidade, fazendo com que problemas pequenos pareçam insuperáveis. No entanto, o estoicismo nos ensina a lidar com essas emoções de maneira diferente, questionando sua validade e focando em como reagimos a elas. Controle o que você pode controlar. Um dos ensinamentos mais poderosos do estoicismo é que devemos nos concentrar no que está sob nosso controle. Podemos controlar nossos pensamentos, ações e atitudes, mas não podemos controlar os eventos externos ou as ações dos outros. Quando aceitamos isso, nos libertamos da ansiedade e da frustração que vem de tentar mudar o incontrolável. Aceitação versus resignação. É importante entender que aceitar o que não podemos controlar não significa resignação. A aceitação estoica é ativa e racional. Ela nos ensina a tomar as melhores decisões com base nas circunstâncias, ao invés de ficarmos presos em lamentações. Ao abraçar essa mentalidade, conseguimos nos mover para frente, superando obstáculos com serenidade. A prática da dicotomia do controle. A dicotomia do controle é uma das práticas centrais do estoicismo. Simplificando, isso significa dividir os problemas em dois grupos, o que você pode controlar e o que você não pode. Ao focar no primeiro grupo e aceitar o segundo, evitamos o estresse desnecessário. Essa abordagem transforma a nossa forma de lidar com frustrações diárias. Reavaliando a raiva através do estoicismo. A raiva é uma emoção poderosa que muitas vezes sentimos quando as coisas não saem como planejamos. No entanto, os estoicos nos ensinam que a raiva nasce do desejo de controlar o que está fora do nosso poder. Ao reavaliarmos a causa da nossa raiva sob a ótica do controle, podemos dissolvê-la e substituí-la por paciência e aceitação. Lidando com a tristeza de forma racional. A tristeza, como a raiva, muitas vezes decorre da percepção de perda ou fracasso. Os estoicos nos encorajam a questionar a fonte de nossa tristeza e a ver a situação por outro ângulo. Eles nos lembram que nada do que é externo a nós pode realmente tirar nossa paz interior. Isso nos ajuda a reduzir o impacto das emoções negativas em nossa vida. O poder da resiliência emocional. Ser estoico não significa ser insensível ou indiferente. Ao contrário, o estoicismo cultiva a resiliência emocional. Ele nos ensina a enfrentar as dificuldades com uma mentalidade calma e equilibrada. Com o tempo, essa prática nos torna mais fortes emocionalmente e mais preparados para lidar com desafios sem nos abatermos. Praticando a indiferença aos julgamentos externos. Muitas emoções negativas vêm da preocupação com o que os outros pensam de nós. O estoicismo nos lembra que a opinião alheia está fora do nosso controle e, portanto, não deve nos afetar. Ao praticar a indiferença aos julgamentos externos, podemos focar em nossas próprias ações e virtudes, vivendo com mais autenticidade, treinando a mente para reagir de forma estoica. A mente humana é programada para reagir automaticamente às emoções, mas o estoicismo nos ensina a treinar a mente para uma resposta mais racional. Praticando a reflexão antes de reagir a situações estressantes, desenvolvemos a habilidade de responder com calma e sabedoria, em vez de ceder às emoções destrutivas. Foco no momento presente. Uma das razões pelas quais emoções negativas dominam nossa mente é o hábito de viver no passado ou no futuro. O estoicismo nos ensina a focar no momento presente, onde temos o controle. A partir dessa perspectiva, podemos apreciar a vida como ela é agora e reduzir a ansiedade sobre o que ainda está por vir. A importância de identificar seus pensamentos negativos. Muitas vezes, nossas emoções negativas são desencadeadas por padrões de pensamento distorcidos.
O estoicismo nos encoraja a prestar atenção aos pensamentos que temos ao longo do dia. Ao identificar esses pensamentos negativos, podemos substituí-los por uma perspectiva mais equilibrada e racional. O papel da gratidão no estoicismo. Os estoicos praticavam a gratidão diariamente, reconhecendo que a vida, com todas as suas dificuldades, ainda é um presente. Quando nos concentramos no que temos, em vez do que falta, mudamos nosso estado mental de escassez para abundância, o que reduz significativamente o impacto das emoções negativas. Epicteto e o controle da mente. Epicteto, um dos filósofos estoicos mais influentes, disse: "Não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas." Isso significa que nossas emoções vêm da forma como interpretamos os eventos. Ao mudarmos nossa interpretação, podemos alterar a emoção negativa que surge. Treinando a virtude da paciência. Paciência é uma das virtudes centrais do estoicismo e é particularmente útil ao lidar com frustrações. Ao praticar a paciência, deixamos de reagir de forma imediata e impulsiva, permitindo que as emoções negativas se dissipem antes de tomar qualquer ação. Isso nos ajuda a evitar conflitos e decisões precipitadas. A perspectiva do tempo. Os estoicos enxergavam oportunidade para reflexão. Eles acreditavam que os problemas, embora intensos no presente, muitas vezes perdem sua importância com o tempo. Lembrar disso ajuda a colocar as dificuldades em perspectiva e a lidar com emoções negativas de forma mais serena. O conceito de amor fati. Amor fati significa amor ao destino, e é uma prática estoica importante. Os estoicos acreditavam que devemos amar e aceitar tudo o que nos acontece, seja bom ou ruim, como parte de um plano maior. Quando adotamos essa postura, nos tornamos mais resilientes e menos suscetíveis ao desânimo. O uso da razão para superar o medo. O medo é uma das emoções negativas mais paralisantes. No entanto, os estoicos nos ensinam a usar a razão para enfrentar nossos medos. Eles nos lembram que o medo é uma antecipação de algo que pode ou não acontecer. Ao aplicar a lógica, muitas vezes percebemos que nossos medos são exagerados ou infundados. O papel da impermanência. Os estoicos acreditavam que tudo na vida é transitório, inclusive as emoções. Lembrar da impermanência das coisas ajuda a reduzir o sofrimento e a ansiedade, pois sabemos que nenhum estado emocional dura para sempre. Isso nos dá esperança durante os momentos difíceis e nos permite superar as emoções negativas com mais facilidade. O poder da autoconsciência. A autoconsciência é uma habilidade estoica fundamental. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossos pensamentos e emoções, podemos identificar os momentos em que estamos caindo em padrões destrutivos. Isso nos dá o poder de redirecionar nosso foco e evitar que as emoções negativas assumam o controle. Aceitando as circunstâncias com serenidade. Um dos princípios mais poderosos do estoicismo é a capacidade de aceitar as circunstâncias que não podemos controlar. Quando enfrentamos dificuldades, nossa tendência inicial pode ser a resistência ou a negação. No entanto, os estoicos nos ensinam a acolher esses desafios com serenidade e encarar cada situação como uma oportunidade de aprendizado. Ao aceitarmos o que não podemos mudar, eliminamos a fonte de muitos sofrimentos. Não deixar que as emoções dominem a razão. Os estoicos acreditavam firmemente que as emoções não devem dominar a razão. Quando somos tomados por emoções como a raiva ou o medo, nossa capacidade de tomar decisões racionais se perde. A filosofia estoica nos encoraja a cultivar a calma interior, reconhecendo as emoções sem deixar que elas controlem nossas ações. Isso nos ajuda a manter o equilíbrio emocional em meio às adversidades. A prática da reflexão diária. Uma das práticas mais recomendadas por estoicos como Sêneca e Marco Aurélio é a reflexão diária. Ao final de cada dia, os estoicos costumavam revisitar suas ações e pensamentos, avaliando o que fizeram de certo e o que poderiam melhorar. Esse hábito é fundamental para desenvolver a autoconsciência e a disciplina mental, ajudando a ajustar o comportamento e reduzir a influência das emoções negativas. Transformando desafios em oportunidades. Os estoicos viam cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Ao invés de evitar ou se lamentar pelos desafios, eles acreditavam que as dificuldades são uma parte essencial da vida e podem nos tornar mais fortes. Esse pensamento transforma a maneira como encaramos problemas, mudando nossa perspectiva de vítima para sobrevivente ou guerreiro. É uma abordagem que fortalece a mente e prepara para qualquer situação. A importância de viver de acordo com a virtude.
No estoicismo, a virtude é o valor supremo. Viver de acordo com a virtude significa agir com justiça, coragem, sabedoria e autocontrole. Quando enfrentamos emoções negativas, é fácil agir impulsivamente e prejudicar a nós mesmos ou aos outros. No entanto, os estoicos nos lembram de nos perguntar: estou agindo de acordo com a virtude? Se a resposta for não, devemos reavaliar nossa conduta e corrigir o curso, praticando a resiliência. A resiliência, ou a capacidade de se recuperar de situações difíceis, é uma característica estoica fundamental. Ela nos ensina que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, podemos sempre nos levantar e continuar. Não importa quão grave seja o revés, o estoicismo nos lembra de que nossa força interna é inabalável quando cultivada com paciência e prática. Lidando com a frustração no dia a dia. No cotidiano, a frustração surge quando nossas expectativas não são atendidas. O estoicismo nos ensina a lidar com essa emoção, aprendendo a alinhar nossas expectativas com a realidade. Ao aceitar que nem sempre as coisas acontecerão da maneira que esperamos, reduzimos o impacto da frustração e encontramos paz ao focar no que realmente podemos controlar. Mantendo-se firme diante da crítica. A crítica, seja justa ou injusta, pode desencadear uma série de emoções negativas. No entanto, os estoicos nos encorajam a não sermos afetados pelas opiniões dos outros. Eles nos ensinam a separar nosso valor pessoal das percepções externas. Ao nos concentrarmos em viver de acordo com nossos próprios princípios, a crítica perde seu poder de nos abalar emocionalmente. O estoicismo como guia para a vida moderna. Embora o estoicismo tenha surgido na Grécia Antiga, seus princípios continuam extremamente relevantes no mundo moderno. Na sociedade de hoje, somos constantemente bombardeados por estímulos que podem nos causar ansiedade e estresse. Praticar o estoicismo nos ajuda a navegar por esses desafios com mais equilíbrio, mantendo o foco em nossas próprias ações e reações, e não nas circunstâncias externas. Cultivando a fortaleza interna. A verdadeira força não vem de conquistas externas, mas da fortaleza interna. Para os estoicos, essa força é cultivada através da prática diária de autocontrole, resiliência e aceitação. Ao desenvolver essa fortaleza, tornamos-nos menos suscetíveis às oscilações emocionais e mais capazes de enfrentar adversidades com tranquilidade e sabedoria. O valor da autoconsciência constante. A autoconsciência é o processo contínuo de observar nossos pensamentos, sentimentos e ações. No estoicismo, essa prática é essencial para superar emoções negativas. Quando estamos cientes de nossos padrões emocionais e de comportamento, podemos identificar e interromper ciclos destrutivos. Essa prática nos permite viver com mais intencionalidade e menos reatividade. A importância de questionar as emoções. Muitas vezes aceitamos nossas emoções negativas como fatos imutáveis. No entanto, os estoicos nos incentivam a questionar nossas emoções. Essa emoção é baseada na realidade? Ela é útil? Ao examinar a origem e a validade de nossas emoções, muitas vezes descobrimos que elas são baseadas em percepções distorcidas, o que nos dá a oportunidade de ajustá-las. Superando o medo com lógica. O medo é uma emoção universal, mas os estoicos nos ensinam que ele pode ser superado através da razão. Quando enfrentamos uma situação assustadora, podemos perguntar: o que realmente pode acontecer? Ao desmistificar nossos medos e usar a lógica para abordá-los, conseguimos reduzir sua influência e tomar decisões mais racionais. Viver com gratidão e propósito. Os estoicos acreditavam que viver uma vida de propósito era essencial para a felicidade. Além disso, praticar a gratidão por cada pequeno aspecto da vida nos ajuda a manter uma perspectiva positiva. Quando somos gratos pelo que temos e encontramos significado nas nossas ações, as emoções negativas têm menos espaço para prosperar. A prática da meditação estoica. A meditação estoica é uma ferramenta poderosa para o autocontrole emocional. Ela envolve refletir sobre os desafios que podemos enfrentar no dia seguinte e preparar nossa mente para lidar com eles de maneira calma e racional. Essa prática nos ajuda a desenvolver resiliência mental e a cultivar a serenidade, mesmo em situações adversas. Lidando com a perda através do estoicismo. A perda é uma das experiências mais difíceis que podemos enfrentar. No entanto, o estoicismo nos ensina a ver a perda como parte natural da vida. Ao aceitarmos a transitoriedade de todas as coisas e pessoas ao nosso redor, nos tornamos menos apegados e mais preparados para lidar com o luto de forma equilibrada e serena. A prática da empatia racional.
Embora o estoicismo enfatize a importância do autocontrole, ele também valoriza a empatia. Os estoicos nos lembram de que todos estão lutando suas próprias batalhas internas, e que muitas vezes as ações dos outros são reflexos de suas emoções. Ao praticar a empatia racional, podemos evitar a raiva e cultivar uma atitude mais compassiva e compreensiva em relação aos outros, enfrentando a ansiedade com a aceitação. A ansiedade frequentemente decorre do medo do futuro e da incerteza. No entanto, os estoicos nos ensinam a aceitar que o futuro está fora do nosso controle. Ao concentrar nossos esforços no presente e aceitar que o que acontecerá no futuro está além de nós, podemos reduzir significativamente o peso da ansiedade em nossas vidas. O conceito estoico de ataraxia. Ataraxia é o estado de tranquilidade mental e emocional buscado pelos estoicos. Ela envolve alcançar um equilíbrio interior, onde as emoções, especialmente as negativas, não nos desestabilizam. A prática constante de autocontrole e reflexão nos aproxima desse estado de serenidade, permitindo que vivamos de forma mais estável e centrada. Não se deixe influenciar por emoções alheias. Em nosso dia a dia, muitas vezes somos influenciados pelas emoções dos outros, seja no trabalho ou em casa. O estoicismo nos ensina a não absorver as emoções alheias. Cada um é responsável por suas próprias reações. Ao manter uma barreira emocional saudável, podemos proteger nossa serenidade e não permitir que as emoções dos outros nos afetem negativamente. Foco no aqui e agora. Uma das razões pelas quais as emoções negativas nos dominam é a tendência de nos perdermos em pensamentos sobre o passado ou o futuro. O estoicismo nos ensina a focar no presente, pois é o único momento em que temos controle. Quando vivemos plenamente no presente, as preocupações e arrependimentos diminuem, dando lugar a uma sensação de paz e clareza. Aceitando a mortalidade. Os estoicos, especialmente Marco Aurélio, refletiam sobre a morte não como algo a ser temido, como um aspecto natural da vida, mas como uma oportunidade para refletir sobre como estamos vivendo. Essa aceitação da mortalidade pode parecer assustadora à primeira vista, mas ao nos lembrarmos de que a vida é finita, somos motivados a viver com mais propósito e consciência. Essa visão nos encoraja a valorizar cada momento e a viver de acordo com nossos valores. Não se deixar abater pelas críticas. A crítica é uma parte inevitável da vida. No entanto, os estoicos nos ensinam que a crítica só tem poder sobre nós se permitirmos. Quando recebemos críticas, é importante considerar se elas são construtivas ou não. Se forem úteis, podemos aprender com elas. Se não forem, devemos ignorá-las. O importante é manter nossa própria integridade e não sermos influenciados pelas opiniões alheias. O poder do autocontrole. O estoicismo coloca grande ênfase no autocontrole, especialmente quando se trata de emoções intensas. Quando nos permitimos ser governados por impulsos momentâneos, muitas vezes acabamos tomando decisões das quais nos arrependemos. Ao desenvolver o autocontrole, podemos manter a clareza mental mesmo em momentos de estresse, agindo de maneira mais sábia e ponderada. Conclusão e convite para curtir e seguir o conteúdo. Se você se identificou com essas reflexões sobre o estoicismo e acredita que essa filosofia pode ajudar outras pessoas a superarem emoções negativas, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo. Além disso, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo inspirador sobre como fortalecer sua mente e espírito. Juntos, podemos aprender e crescer através da sabedoria dos antigos. Aplicando os princípios estoicos para vivermos assim. Vida mais plena e equilibrada. Enfrentando o desconhecido. A vida é cheia de incertezas. O estoicismo nos ensina a aceitar o desconhecido com coragem, não como algo a ser temido, mas como parte natural da existência. Quando enfrentamos o desconhecido, não sabemos o que pode acontecer, mas sabemos que nossa reação e nossa preparação mental é o que realmente importa. A tranquilidade diante da incerteza nos ajuda a manter o equilíbrio emocional e a agir com sabedoria, independentemente do que está por vir. O valor das pequenas vitórias. A jornada estoica é cheia de pequenos desafios diários. O verdadeiro crescimento está em reconhecer e valorizar as pequenas vitórias. Momentos em que superamos uma emoção negativa, controlamos uma reação impulsiva ou permanecemos calmos diante de uma provocação. Essas vitórias constroem nossa força interna e nos preparam para desafios maiores. Cada pequena conquista nos aproxima da nossa melhor versão. Ser o exemplo, não o seguidor.
Os estoicos acreditam que, para viver uma vida virtuosa, devemos nos concentrar em ser exemplos, não em seguir as multidões. Muitas vezes, a pressão para se conformar às expectativas sociais nos desvia de nossos valores. O estoicismo nos encoraja a viver de acordo com nossos princípios, não importando o que os outros possam pensar. Ao fazer isso, não apenas moldamos nossa vida, mas também inspiramos os outros a fazerem o mesmo. Aceitando o passado, moldando o futuro, o passado é imutável. Os erros, perdas e desafios que enfrentamos não podem ser apagados. No entanto, o estoicismo nos lembra que, embora o passado esteja além do nosso controle, a maneira como escolhemos aprender com ele e moldar nosso futuro está totalmente em nossas mãos. A aceitação do passado não é resignação, mas sim um passo em direção ao crescimento e ao aprendizado. O impacto positivo de servir ao próximo. Embora o estoicismo seja muitas vezes associado à resiliência individual, ele também valoriza profundamente o serviço aos outros. Os estoicos acreditavam que devemos contribuir para o bem comum e ajudar aqueles ao nosso redor. Quando enfrentamos emoções negativas, o simples ato de ajudar alguém pode nos trazer propósito e perspectiva, lembrando-nos de que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. O fortalecimento através das adversidades. Em momentos de dificuldades, é fácil questionar o valor do sofrimento. Contudo, os estoicos veem as adversidades como oportunidades de fortalecimento. É nas provações que realmente testamos nossa capacidade de resiliência e autocontrole. Cada obstáculo superado reforça nossa capacidade de enfrentar a vida com coragem e serenidade, tornando-nos mais preparados para os desafios futuros. Cultivando a paciência e a perseverança. A paciência é uma virtude crucial para os estoicos. Nem todas as situações da vida podem ser resolvidas imediatamente. E nem todas as metas são atingidas rapidamente. O estoicismo nos ensina a cultivar a paciência e a perseverança, acreditando que o esforço contínuo e a prática constante levam ao crescimento. Persistir, mesmo quando os resultados parecem distantes, é um sinal de força interior. O valor do silêncio e da reflexão. Em um mundo repleto de distrações, o silêncio e a reflexão são mais valiosos do que nunca. Os estoicos enfatizavam a importância de momentos de introspecção, onde podemos avaliar nossas ações, sentimentos e pensamentos. Esses momentos de reflexão nos permitem ajustar nosso curso e nos aproximar da vida que desejamos viver. O silêncio também é uma forma de se reconectar com nossa essência e encontrar clareza em meio ao caos. Vencendo o medo do fracasso. O medo do fracasso pode nos paralisar, impedindo-nos de agir. Para os estoicos, o fracasso não é algo a ser temido, mas sim uma oportunidade de aprendizado. Quando aceitamos que o fracasso faz parte da jornada, tornamos-nos mais dispostos a tentar, a crescer e a melhorar. O medo perde seu poder quando entendemos que, independentemente do resultado, sempre sairemos mais fortes e sábios. Encontrando equilíbrio nas adversidades, os estoicos acreditavam no equilíbrio, mesmo nas situações mais adversas. Manter a calma e a serenidade em meio às tempestades da vida é uma habilidade que nos permite lidar com o inesperado sem perder o controle. Esse equilíbrio é alcançado através da prática constante de mindfulness e do foco no que podemos controlar, deixando de lado as preocupações desnecessárias com o que está além de nosso alcance. Superando a frustração com sabedoria. A frustração surge quando as coisas não acontecem como planejamos. Os estoicos nos ensinam a abordar essas situações com sabedoria e paciência. Em vez de nos afundarmos na frustração, podemos aceitar que nem tudo está sob nosso controle e buscar alternativas. A chave é manter a mente aberta e o coração tranquilo, lembrando que a flexibilidade mental nos torna mais resilientes. A arte de simplificar a vida. Muitas vezes, complicamos nossas vidas com excessos de bens materiais, compromissos ou expectativas. Os estoicos defendem a simplicidade como caminho para a felicidade. Ao focarmos no que é essencial e abandonarmos o que não agrega valor real, encontramos mais paz e propósito. Simplificar a vida nos ajuda a focar no que realmente importa, nossos valores e nossas relações. A importância da autossuficiência emocional. Ser autossuficiente emocionalmente não significa que não precisamos de outras pessoas, mas sim que nossa felicidade e bem-estar não dependem exclusivamente delas. Os estoicos nos incentivam a desenvolver uma força interna que não vacila diante das dificuldades externas.
Ao nos tornarmos emocionalmente autossuficientes, somos capazes de manter a calma e a confiança, independentemente do que acontece ao nosso redor. A superação da ansiedade através da razão. A ansiedade muitas vezes preocupamos excessivamente com o futuro. Os estoicos nos ensinam a focar no presente, a usar a razão para afastar medos infundados e a confiar em nossa capacidade de enfrentar os desafios quando eles surgirem. A prática de viver no presente e aceitar o desconhecido nos permite encontrar paz em meio às incertezas da vida. Se você encontrou valor nos ensinamentos estoicos compartilhados aqui, agora é o momento de aplicar esses princípios à sua vida. O estoicismo não é uma filosofia para ser admirada de longe, mas para ser vivida diariamente. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para mais conteúdo inspirador sobre como superar emoções negativas e viver com mais equilíbrio e propósito. Ao final do vídeo, lembre-se de que a jornada estoica é contínua e sempre há mais para aprender e aplicar. Que esses ensinamentos possam ser uma fonte de força e resiliência em sua vida, ajudando-o a enfrentar os desafios com serenidade e coragem.